Iniciemos então esse 23º dia de nossas orações e meditações para com as almas do purgatório neste mês de novembro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Façamos nossa oração. Senhor, responde às orações que dirigimos a Ti todos os dias deste mês de novembro, pela consolação de nossos irmãos falecidos. Dá-lhes um lugar de descanso, luz e paz. Ouve também a oração que as almas no purgatório enviarão a Ti por nós, para que a partir de agora obtenhamos através delas as graças que Te pediremos. 23º dia, nós vamos meditar a quarta maneira de aliviar as almas do purgatório, que vai ser o sacrifício da missa, a Santa Missa. Um sacrifício oferecido por Jesus Cristo. De todos os meios que indicamos até agora para o alívio das almas no purgatório, nenhum é tão poderoso e tão eficaz quanto o santo sacrifício da missa. É um artigo muito consolador de nossa fé. Toda a eficácia do sacrifício divino vem daquilo que é oferecido na pessoa e no nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Seja no altar ou no Calvário, é a mesma vítima, o mesmo sacrificador e, portanto, a mesma eficácia. Lá, Jesus oferece a seu Pai tudo o que ele é e tudo o que ele tem. Oferece toda a igreja militante e toda a igreja sofredora. Que alegria por essas almas vítimas da justiça divina, quando Jesus as abraça neste reino de lágrimas e as oferece todas ao Pai. O Pai recebe a oblação do Filho e, através das chamas expiadoras, reconhece nessas almas, mesmo que estejam nessa infelicidade, as características do Filho adorável e as perdoa em consideração aos méritos deste Cordeiro Imaculado. Como é que, diante do momento tão solene, essas almas não seriam libertadas? Nós não conhecemos, não podemos penetrar nos segredos da infinita justiça e santidade de Deus. Nós não podemos adentrar o coração santo e justo de Jesus, mas é certo que em verdade elas são libertadas. Um santo médico da Igreja afirma ainda que após cada missa, muitas almas saem do purgatório e voam para o paraíso. Há em um mosteiro de Roma uma pintura em que São Bernardo reza uma missa e as almas vão deixando o purgatório e subindo ao céu, enquanto o sacrifício ocorre. Porque damos tão pouca atenção a essas graças excepcionais? Na maioria das famílias cristãs, celebra-se a missa de oitava e missas do sétimo dia, missas do Natal a cada ano. Mas será que temos pensado com cuidado nisso? A missa de sétimo dia, meus irmãos, ela não é simplesmente uma missa de consolo dos entes queridos que ficaram aqui na terra. Não é. É também, mas principalmente o sacrifício de Cristo, a oração que o próprio Jesus eleva ao Pai, que é o seu sacrifício na cruz, ele se faz presente na Santa Missa. Não é renovado no sentido de que ficou velho e precisa repetir ele, mas é no sentido de que aquele mesmo sacrifício que aconteceu há 2000 anos atrás, Jesus mesmo se coloca diante de nós sobre o altar. Então, como Jesus ressuscitado ele conserva as chagas, é como que esse sacrifício ofertado ao Pai, ao entrar na eternidade do Pai, ele se torna eterno. Não existe um antes e um depois do sacrifício de Cristo. Não tem como repeti-lo no sentido de renovar algo que ficou velho. Mas verdadeiramente o céu se abre e o sacrifício de Cristo, as chagas abertas, o sangue que de fato nos purifica e nos dá tantas graças, ele é nos colocado diante dos nossos olhos. Nós não vemos, porque muitas vezes estamos ainda muito presos às coisas visíveis e sensíveis, Mas espiritualmente os anjos adoram, o céu está aberto ali sobre aquele altar, porque Jesus ele está em sacrifício por nós. Imagina se colocarmos
a alma que nós desejamos, né? Nosso pai, nossa mãe, nossos filhos que talvez já faleceram, entes queridos, amigos, pessoas que nos recomendaram orações por seus entes queridos, colocar essas almas neste santo sacrifício. Gente, não é um sacrifício que nós fazemos. A Santa Missa não é algo, um mérito nosso. As graças que vêm da paixão de Cristo, da sua morte e ressurreição, não é algo que nós fizemos para merecer. E por isso mesmo a Santa Missa, ela é a perfeita oração que nós cristãos poderíamos fazer. Porque a adoração ao Pai, a entrega de Jesus mesmo ao Pai, é a oração e o reconhecimento da autoridade do Pai que Jesus mesmo fez, morrendo na cruz e sendo obediente até a morte de cruz. E esse sacrifício verdadeiramente nos é transmitido. Mais do que uma comunhão recebida, que eu posso receber a comunhão fora da missa também, né? Mais do que uma comunhão recebida, é verdadeiramente o sacrifício de Cristo que é posto diante de nós na Santa Missa. E que possamos então colocar intenção na missa. E como eu já havia dito em alguns vídeos passados, e para que de fato aquela missa ela seja aplicada de modo particular àquela alma, a minha intenção ela tem que estar aliada a uma oferta, né? Então uma oferta material mesmo. Uma obra de caridade, uma esmola, né? Ou seja, ela tem que estar aliada a algo de fato material, que revela a generosidade do nosso coração e por causa disso o nosso sacrifício, que se une, mesmo que infinitamente menor, né? O nosso sacrifício, o dinheiro que a gente doa, algo assim, mesmo sendo infinitamente menor do que o próprio sacrifício de Jesus. Mas Jesus, ele nos pede, né? Que nós façamos a nossa parte, nem que seja 3 moedinhas ali, como aquela viúva entregou no templo. Ou seja, sairemos justificados. E se colocamos essas 3 moedinhas no templo, também, junto com o sacrifício de Cristo, as benditas almas do purgatório sairão justificadas. Tenhamos essa fé, tenhamos essa certeza. Aplicar a Santa Missa às almas do purgatório, com generosidade, com amor, sempre, sempre. Não só no mês de novembro, não só no dia de finados, mas sempre. Sonhou com aquele ente querido? Coloca a intenção da missa lá no nome dele, né? Que com certeza esse sacrifício eucarístico ele vai, se não tirá-lo do purgatório, pelo menos aliviá-lo nos seus sofrimentos, né? E imagina nós lá no purgatório sofrendo aquelas dores, aquelas chamas, né? Que são dores muito maiores do que podemos experimentar aqui na Terra. Será que não quereríamos um alívio? Ou será que não quereríamos uma alma generosa que ama a Deus tanto aqui na terra para nos libertar definitivamente daquele lago de fogo? Claro que quereríamos. Então também possamos fazer nossa parte, né, nossa atitude, né, de oferecer a Santa Missa a esses entes queridos. E verdadeiramente participar bem da Santa Missa, confessados, comungar se possível, né? Há em um mosteiro de Roma, então, uma pintura que São Bernardo ele reza a missa. Imagina quantos padres que, sendo padres, oferecendo a missa, rezando missa todos os dias, eles podem sim oferecer com coração generoso a sua Santa Missa por as almas do purgatório, né? E aí, muitas vezes oferecer de modo particular. Oferecemos com ele. Se seus recursos não permitem que você mande celebrar missa sempre, não se esqueça que você pode, de certa maneira, oferecê-las participando com devoção, unindo suas orações com as do Padre, as de nosso Senhor Jesus Cristo. Sim, quando você está lá, perto do altar, você tem os méritos do Cordeiro Imaculado e pode aplicá-los a todos os que lhes são queridos. E assim como Maria e José regulavam os atos e procedimentos do menino Jesus, na Eucaristia você exerce a sua autoridade, né, de batizado como rei. Você se torna o mestre, o distribuidor dos méritos de Cristo. Jesus mesmo coloca o seu corpo e seu sangue em teu coração, você pode recebê-lo ali e você pode, junto com o Padre, celebrar aquela Eucaristia. E participando desse mistério, né, você fazendo parte dessa atualização do sacrifício de Cristo, verdadeiramente Jesus coloca muitas graças em nossas mãos. Para que nós queremos essas graças? Será que é somente para benefício próprio, para a gente receber alguma graça que a gente precisa para caminhar nessa terra?
Mas também, claro, gente, a gente, além das nossas graças, a gente tem que lembrar dos outros, né? A gente lembra também da enfermidade do outro, da dificuldade do outro, da conversão do outro e, claro, das benditas almas do purgatório e principalmente a que nós mais amamos, né? Você se torna o mestre, esse distribuidor dos méritos de Cristo. Você pode derramar o divino sangue profusamente sobre as santas almas no purgatório. Você pode direcionar a elas o fruto do sacrifício, bem como a sua parte legítima de todas as missas realizadas no universo. E nós não pensamos muito nesse tesouro. Com esse tesouro podemos pagar o resgate de nossos pais e amigos e abrir para eles a porta do céu. Somos culpados de negligenciar em um meio tão fácil e eficaz de pôr fim aos tormentos dessas queridas almas, pelos méritos do Salvador, ao pensar nelas no santo sacrifício durante o memento dos mortos, aquele momento de ofertar suas intenções. E possamos, né, naquela parte da oração eucarística onde reza pelos defuntos, né, possamos verdadeiramente rezar com o coração unido a Cristo, né, concedei-lhes o descanso eterno. Conceder-lhes verdadeiramente a luz que não se apaga, a luz eterna, né? Com coração sincero, possamos sempre oferecer a Santa Missa, sempre que formos participar da Santa Missa. Olha, então nós temos 2 métodos aqui de oferecer a Santa Missa. Você pode oferecer a Santa Missa mesmo se você não for na Santa Missa, né? Você coloca a sua intenção aliada a uma doação. E mais ainda, sua oração, sua intenção terá muito mais força se você for participar da Santa Missa. Você coloca o seu coração naquela celebração. Você coloca a sua voz junto com a voz do Padre para celebrar aquele santo sacrifício. Ou seja, você de fato tem as graças na mão e distribui as almas que você de fato tem apreço e quer rezar. Então tenhamos essa certeza, tá bom? O Santo Cura d'Ars, certa vez, falou em seu catecismo aos paroquianos o seguinte: Meus filhos, havia um padre muito bom que teve a infelicidade de perder um amigo que lhe era muito querido. Ele orou bastante pelo repouso da alma de seu amigo. Um dia Deus lhe revelou que a alma estava no purgatório e que sofria dores terríveis. O Padre Santo pensou que o melhor a fazer era oferecer o santo sacrifício da missa pelo seu querido falecido. No momento da consagração, segurando a hóstia entre os dedos, ele disse: Santo Pai eterno, façamos uma troca. Tu tens contigo a alma de meu amigo no purgatório, e eu tenho contigo o corpo de teu filho em minhas mãos. Pai bom e misericordioso, liberta meu amigo, e eu te ofereço teu filho, com todos os méritos de sua morte e sua paixão. O pedido foi atendido. No momento da consagração, ele viu a alma de seu amigo radiante de glória subindo ao céu. Deus aceitara a troca. Portanto, meus filhos, acrescentou o Cura d'Ars, quando queremos libertar uma alma querida do purgatório, façamos a mesma coisa. Ofereçamos a Deus, através do santo sacrifício, seu amado Filho, com todos os méritos de sua morte e paixão. Ele não pode nos recusar nada. Sigamos os conselhos de Santo Cura d'Ars. Um outro exemplo é a missa pelos falecidos. Santa Elizabeth, rainha de Portugal, tinha acabado de perder sua filha Constança, rainha de Castela. Estando a caminho de Santarém, passou por um bosque. De repente, um eremita começou a correr atrás da procissão geral, gritando que queria falar com a rainha. Os guardas o repeliram, mas a rainha, que tinha ouvido os gritos, ordenou que ele fosse trazido até ela. Ele explicou várias vezes que, enquanto estava rezando, a rainha Constança lhe apareceu e o pediu que a notícia chegasse até sua mãe, de que ela estava sofrendo no purgatório e era preciso rezar uma missa para ela todos os dias ao longo de um ano. O eremita se retirou e não foi visto de novo. Os cortesãos que o ouviram riram dele e o chamaram de delirante, louco e até de criador de intrigas. A rainha Elizabeth achou mais sensato fazer o que o homem lhe tinha pedido. Afinal, ela disse para si: está dentro da minha lógica cristã rezar missas pela minha querida filha falecida. O padre Ferdinando Mendes, conhecido por sua piedade, celebrou as 365 missas pelo alívio da alma de Constança. Santa Elizabeth também rezou por sua filha, mas ela havia esquecido por completo as instruções dadas ao padre. Um dia, Constança apareceu à mãe, vestida de branco, deslumbrante em meio à luz, e disse:
Agora eu vou para a felicidade eterna. No dia seguinte, Elizabeth foi à igreja para agradecer ao bom Deus pela libertação de sua filha. O padre Mendez a viu e veio lhe dizer que no dia anterior tinha acabado a série de 365 missas. E isso no momento da aparição da sua filha liberta. Elizabeth se lembrou do eremita. Olha que coisa, né? Muitas vezes a gente acha que talvez pode não acontecer essas coisas, né? Histórias inventadas, mas ninguém teria motivo de inventar essas histórias, né? Então, são relatos que vão passando e a experiência humana comprova isso, né? É muito melhor a gente ter uma atitude de rezar pelos entes queridos que faleceram e crescer na oração, nos unir mais a Deus, conhecer mais da misericórdia de Deus, né? Conhecer um pouco mais da fragilidade humana e crescer nisso, do que simplesmente ter certezas na vida e muitas vezes essas certezas nos fazem regredir em vez de progredir. Porque eu tenho certeza que não precisa disso tudo. E por causa disso eu deixo de rezar, por causa disso eu vou me deixando levar pelas paixões, né? Eu vou esquecendo que eu sou imperfeito e eu preciso lutar para ser perfeito, né? Então é muito bom a gente ter isso no coração. Que de fato, as almas do purgatório precisam da nossa oração. Por quê? A gente não é perfeito. A gente precisa verdadeiramente amar a Deus sobre todas as coisas para poder contemplá-lo face a face no céu. Façamos então nossa oração final. Ainda que as almas do purgatório sejam culpadas, aos teus olhos, meu Deus, apazigua-as. Deus de misericórdia, perdoa-as pelo sangue precioso de teu Filho, derramado diariamente no altar para lavá-las de sua impureza. Ouve a voz desse adorável sangue que não clama por vingança, mas por graça e misericórdia. Ó Jesus, Cordeiro Imaculado, que tira o pecado do mundo, sê propício aos meus irmãos falecidos, que eles sejam libertos e que descansem juntos de ti. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.